Lula se reuniu com Arthur Lira e líderes contra a crise entre o Executivo e o Legislativo. O presidente recebeu os parlamentares no Palácio do Alvorada como forma de quebrar o gelo, diante das negociações em propostas apresentadas ao Congresso. Como é que você vê essa reaproximação do Poder Executivo com o Poder Legislativo? O Lula e o Arthur Lira, em especial nesta semana em que chegaram alguns pedidos de impeachment no Congresso na mesa do Arthur Lira. Felipe Monteiro. O Lula fez uma reunião ontem, no happy hour, ontem à noite, né, com o Lira e com todos os representantes de todos os partidos políticos da Câmara dos Deputados. Isso mostra, na minha opinião, que esse ano e os próximos anos vai ter uma personalização do Executivo em relação ao Legislativo. O que significa isso? Que o Lula vai participar de forma muito mais ostensiva da negociação com o Lira e da negociação com o Legislativo. É bom lembrar que no começo dos trabalhos do Legislativo, o Lira fez um discurso duro, né, contra o governo, um discurso duro contra o Padilha, que é o secretário de Relações Institucionais, que é o ministro responsável pela articulação entre o Executivo e o Legislativo. Então eu vejo essa postura do Lula em fazer uma reunião, em falar que ele vai tomar conta da negociação e da articulação do Executivo com o Legislativo como uma demonstração de que o Padilha sai enfraquecido, né, que era o que o Lira queria, e que o Lula iria negociar com o Congresso de forma muito mais pessoal. Isso demonstra também uma aproximação muito clara do Lira com o Lula e cai por terra aquele argumento de que o Lula poderia ser vítima de um processo de impeachment, não é? Porque a relação do Lira com o Lula está cada vez mais próxima, como diz essa notícia que nós vimos agora. Palumbo, você que é delegado e é também deputado, portanto está lá muito próximo do presidente da Câmara, como você vê a situação dele nesse momento com o governo federal? A situação agora parece que está amistosa, né? Mas até quando vai durar isso, só Deus sabe. É natural que eles se conversem, né? Muita gente fica, está se conversando, eles têm que se conversar mesmo, um é chefe do Executivo, outro é chefe da Câmara dos Deputados, isso faz parte da democracia, mas eu não sei até quando vai durar essa paz, não, sinceramente eu não sei, porque se desagradar o Centrão, aí, filho, pode ser que esse pedido de impeachment comece a andar. Até quando dura, Aninha? Eu espero que dure muito, porque a gente sempre comenta aqui sobre a necessidade das várias esferas do governo conseguirem conversar, porque só assim a gente vai conseguir ter evolução nas áreas que a gente precisa. Ter um Congresso brigando com o Executivo, não conversando com o presidente, é algo que ninguém deseja para o país. Então, assim, eu sei que existem muitos interesses que não deveriam ser tão importantes envolvidos, mas a gente precisa confiar que eles vão conseguir dialogar minimamente para conseguir fazer o país andar. São 10 horas e 25 minutos, quem está na rádio vai para um breve intervalo. Por aqui, Mano Ferreira, eu quero te ouvir do outro lado dessa história, da ótica do presidente, que está, mais uma vez, ele chamando para si a responsabilidade de se articular com o Congresso. Vamos lembrar que nós temos dois ministros com essa função aí. Um ministro da Casa Civil, Costa, e o outro ministro das Relações Institucionais, que foi praticamente escanteado pelo Arthur Lira, praticamente fora do jogo pelo presidente da Câmara. O presidente da Câmara não quer negociação com o Padilha. E aí o Lula, presidente da República, é que tem que sentar na mesa, fazer churrasquinho, fazer happy hour para fazer essa articulação. Como é que você vê? Pois é, um dos elementos aí é que o PT não conseguiu renovar os seus quadros com pessoas que tenham a habilidade política e o traquejo, o respeito por parte de outros agentes políticos, digamos, de primeiro escalão, no sentido de sentirem que estão falando de igual para igual, né? Então o Arthur Lira olha para o Padilha e diz, eu não vou conversar com o Padilha, eu preciso conversar com o chefe dele. No tempo do primeiro governo, o Lula tinha uma cúpula em torno dele que era muito mais experimentada e tem até uma questão geracional, né? Estou me referindo aqui a José Dirceu, a Luiz Guxiquem, a ministros que tinham um prestígio com o mundo político, a José Genuíno, muito maior do que tem hoje. O Zé Dirceu era um super ministro da Casa Civil, né? Exatamente. Ele mudou, inclusive, a ordem nos desfiles para ele chegar primeiro, tinha uma grande influência no primeiro governo Lula. E era o principal articulador do primeiro governo Lula na relação com o Congresso. Hoje, Lula não tem no seu time um José Dirceu. Então,
O que está acontecendo é ele tentou testar no primeiro ano, a situação não funcionou e ele está tendo que ir para campo, ele está tendo que botar a camisa, entrar em campo e ser o jogador ali, né? E fazer o churrasco, fazer sala, fazer essa articulação. Mas isso provavelmente vai se dar, sobretudo, com aqueles deputados mais influentes, com Arthur Lira, com a mesa diretora da Câmara, com aqueles que estão articulando a sucessão do Arthur Lira, que é um elemento importante para colocar em jogo. Ou seja, o Arthur Lira, quanto mais chega perto do fim do mandato dele como presidente da Câmara, menos poder ele vai começando a ter, né? Porque as peças vão se reorganizando em torno da próxima estrutura de poder dentro da Câmara e do Senado. Então, o Lula também joga com isso a favor dele. Ele sabe que nessa relação com Arthur Lira, o tempo acaba jogando a favor do Lula nesse sentido. Felipe Monteiro. Mano, só um ponto que eu acho interessante, né? Você falou da senioridade das pessoas que, no primeiro mandato do Lula, tinha a competência de fazer a relação entre o executivo e o legislativo. Mas o Padilha, que está fazendo essa relação agora, ele era o responsável pela articulação no segundo mandato do Lula, né? Ou seja, uma pessoa que tem experiência e tem competência para fazer isso. O que eu vejo que aconteceu é eu queria dar um recado para o governo, né? Eu não quero falar com o intermediário. Eu quero falar direto com o Lula. Eu quero falar direto com o presidente. E o Lula entendeu esse recado e meio que escanteou o Padilha. Tanto é que nessa reunião que teve, nesse happy hour que teve, vários ministros do Lula falaram, né? E o Padilha foi o único ministro que não falou, que estava lá. Isso é um claro recado que o Padilha está perdendo espaço no governo e o Lula está fazendo essa articulação de forma direta e está privilegiando o que o Lira queria. Eu quero saber se você concorda com o Felipe Monteiro. Mais uma vez eu concordo com o Felipe. Olha isso só. corrobora com aquilo que eu falo há muito tempo. Até o final desse programa a gente vai chegar. Não. Deixa o Sandro querer me abraçar, me beijar. E a Sabrina fica com ciúme, né, cara? Eu sou carinhoso. É o ursinho pimpão aqui. E isso só corrobora com aquilo que eu falo há muito tempo. Quem manda nesse país aqui não é a direita, não é a esquerda, não é o governo federal, é o centrão. Então, o Lira se impôs. E é exatamente isso que o Felipe falou. É para conversar comigo, não aceito mais intermediário. Mandou um recado claríssimo para o presidente. E ele acatou. Agora tem uma coisa, né? Essa questão do presidente Lula ser o grande nome no relacionamento com a Câmara. Agora são 10 horas e 29 minutos. Quem estava na rádio, no intervalo da rádio, está voltando. A gente está comentando aqui essa relação entre presidente Lula e Arthur Lira, presidente da República e presidente da Câmara dos Deputados. Teve um happy hour lá em que o presidente Lula pretendeu se reaproximar do presidente da Câmara. E eu estou aqui perguntando para a Aninha a respeito da situação do presidente Lula. Porque se ele, o presidente da República, se coloca nessa condição de negociador, ele tem algumas travas. Porque geralmente o presidente não pode falar não em alguns casos, né? A pessoa para falar não tem que ser o intermediário. A pessoa para dar um pito, a pessoa para colocar uma barreira tem que ser outra pessoa. O presidente ele tem que ser só love, tem que ser só ok, só sim. Palumbo foi 01 do Garra, sabe que é assim, não é? Mas o sistema policial é um pouco mais diferente, né? Mas Todo mundo fala não no policial. Mas na política tem essa questão, né, Palumbo? Não, na política você tem que dialogar com todo mundo. Não faz parte do sistema democrático você conversar com as pessoas. Claro que você não precisa tirar foto, não precisa ficar fazendo gestinho, não precisa ficar abraçando, mas você tem que conversar com as pessoas. Isso faz parte do sistema democrático. E você, Ana? Eu entendo que o presidente Lula ele se coloca numa posição um tanto quanto centralizadora, porque se ele tem 2 ministros que precisam fazer esse trabalho, não precisaria ser ele a ser colocado na linha de frente. Só que ele percebe a dependência que ele tem da Câmara e está cedendo a toda e qualquer pressão que venha do lado de lá, porque ele sabe que ele precisa disso para governar. Ele não tem muita saída, mas é mais um elemento, como o Palumbo bem disse, que demonstra que quem governa não é bem o executivo. Exatamente isso. Fala, Palumbo. Não, exatamente, a Ana foi perfeita, né? Quem manda nesse país aqui é o centrão. E eu tenho visto isso constantemente lá. E muda, presidente, vai para a esquerda, vai para a direita. Chega um projeto de lei lá para a gente votar às 9 horas da manhã, a maioria dos deputados não sabe de nada e a gente fica sabendo pela imprensa que veio bilhões de reais em emenda. Aí à noite se coloca e aprova. É assim que funciona. São os líderes lá que se conversam e decidem que vai ser votado ou não através do Arthur Lira. Então quem manda é o centrão, não adianta. E se o Lula não tivesse cedido,
ele ia começar a se complicar bastante, porque ali já tem vários pedidos de impeachment. Quem garante que até o final do mandato do Lira ele não empurra um desse para ser julgado?